né, dia 4 de julho, dia da independência americana, e por acaso falar um bocado hoje aí de Estados Unidos, né, sim, mas também de vários outros países, porque a gente vai falar de agropecuária mundial, né, lembrando, a agropecuária, né, a gente associa muito a agricultura a plantação, né, a questão toda de produção de alimentos e produtos agrícolas, mas a agropecuária envolve N outras coisas, como, por exemplo, a criação de bovinos, criação de ovinos, vivíparos, por aí vai, e até mesmo equinos, né, tudo está ligado a esse setor, é a plantação de picanha, né, aquela ideia, como dizia meu primo. Então, assim, a agropecuária engloba tudo isso, engloba tanto a plantação de alimentos como criação de animais de forma intensiva, extensiva para nosso consumo, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma janela aqui, de uma apresentação que a gente vai conduzir ao longo da nossa fala, deixa eu compartilhar e, ao mesmo tempo, permitir aqui, entrou agora a Tabata aqui na sala também, deixa eu dar um F5, já deve estar aparecendo, acho que para vocês, se vocês puderem dizer que está aparecendo a apresentação, para mim eu agradeço, enquanto eu vou aceitando o pessoal, que são muitas coisas para ficar clicando ao mesmo tempo. Então, se puderem botar ali no chat, estamos vendo você e a apresentação, agradeço, porque está tudo branco. Será que continua? Tem certeza? Agora foi, né? Isso aí, beleza. Então, tá bom, pessoal. Eu vou ficar aqui entre admitir o pessoal e fazer a apresentação, e a gente vai ter uma dinâmica aqui no dia de hoje. Vamos lá. Agropecuária mundial, né? Como eu comecei falando, a agropecuária está ligado diretamente à parte de plantação de alimentos, criação de animais, isso para consumo humano, né? Consumo, subsistência, produção de excedente, exportação, por aí vai. Então, o que é legal a gente conceituar, né? A gente vai falar aqui dos grandes produtores, né, da agropecuária mundial, e eles se dividem de forma muito clara entre os países que são desenvolvidos e os que são subdesenvolvidos, que estão em desenvolvimento, tá? Então, vamos começar falando sobre os países desenvolvidos, porque cada um deles, né, desse tipo de país, por assim dizer, tem características muito próprias, muito específicas, em se tratando da questão agrícola, né? Então, olhando aqui, por exemplo, os países desenvolvidos, o que a gente percebe, né? Primeiro, quem são esses caras? Então, eles se dividem em dois grupos, né? Aqueles com grandes territórios, então a gente está falando de Estados Unidos, de Canadá, de Austrália, que são países desenvolvidos e muito grandes. E falamos também de países com territórios menores, né? Então, Japão, Reino Unido, Itália, Alemanha, a França, a própria União Europeia, de certa forma, né? A Europa, essencialmente com países muito desenvolvidos e muito pequenos, né? A exceção ali da Rússia, que está naquele eixo entre Europa e Ásia e tudo mais, são países muito pequenos, né? E o que é marcante nos países desenvolvidos, né? Primeiro é que é uma agricultura muito vinculada ao comércio, né? Enquanto em países com desenvolvimento menor, subdesenvolvidos, você tem muita agricultura para subsistência, né, o plantio para próprio consumo e tudo mais, aqui a gente fala de uma agricultura muito focada no comércio. Então, o que acaba acontecendo, né? Eles recebem muito investimento, e isso na infraestrutura como um todo. Então, tanto para produzir, como para armazenar, estocar e transportar esses produtos que eles ali produzem, né? Então, é uma agricultura muito focada no comércio que recebe muito incentivo para que isso funcione muito bem. Eu estou indo e vindo aqui, permitindo a galera entrando, tá? O que acontece, né? Nos países grandes, essa produção, por serem países grandes, ela é realizada em espaços grandes, né? E o foco dela é muito no consumo ali interno. Mas eles também acabam tendo uma produção de excedente, né? Algo que eles internamente não conseguem dar conta de consumir, nem a intenção, eles querem produzir o excedente para exportar. Então, os países desenvolvidos grandes têm foco no consumo interno e exportação, tá? Quando a gente fala de agricultura. E esse mercado, ele é bem estruturado ali, né? Então, eles têm a cadeia de valor estruturada. Então, produz os insumos, né? Lembrando, o que é insumo? Insumo é tudo aquilo que o cara do setor agropecuário, que é o que a gente está falando hoje, ele vai precisar para produzir. Então, é a parte de semente, é a parte de fertilizante, é a parte de maquinário, é a parte de defensores agrícolas, abre parênteses, agrotóxicos, tudo isso está envolvido nessa parte de insumos. Então, eles têm essa estrutura muito bem definida, essa cadeia de valor muito bem estruturada nos países mais desenvolvidos, né? E muitas
das propriedades aqui que produzem, o que acontece, né? Elas já beneficiam esse produto, então ele já sai dali com uma cara meio que pré-industrializada, né? De repente, naquela plantação onde a maçã foi produzida, ela já é processada e já sai num pacotinho com a marca da fábrica, pronta para vender. Então é isso, é uma agricultura muito vinculada ao comércio, né? E muito estruturada para isso. Beleza. Seguindo, né, olhando para os Estados Unidos, né, falei bastante aqui hoje, 4 de julho, agropecuária norte-americana, vamos falar um pouquinho deles, né, foco no comércio, como já tinha falado, é um país grande, né, então, tanto no foco interno como exportar o excedente, muita tecnologia eles utilizam aqui, eles têm muitas terras férteis, então, é um país grande com muita terra fértil, muita tecnologia. O que acontece, né? Eles têm uma produção muito grande. E, ao mesmo tempo, uma centralização fundiária muito grande. Então, você tem poucos fazendeiros com a maior parte das terras, coisa que a gente vê por toda parte, por exemplo, aqui no Brasil, né? E aí, o que acontece com os pequenos produtores? Eles não conseguem investir para acessar esse mesmo nível de tecnologia, de insumos, de tudo que os grandes produtores conseguem. Eles não são competitivos. Sempre o que ele produz, o pequeno, vai ser mais caro que o grande produz. O que acaba acontecendo? Os pequenos costumam vender suas terras para que os grandes produzam nelas, e a centralização fundiária, né, a centralização do espaço fique ainda maior, né? Deixa eu ver se alguém aqui entrou, não autorizei. Não, ninguém entrou, então todo mundo já na sala. Beleza. Essa agricultura dos Estados Unidos, isso é muito importante, tá? Ela é organizada no que eles chamam de cinturões agrícolas, ou seja, ela tem muita especialização. Então, é aquela coisa, determinada região do mapa é focada só em milho, determinada região é focada só no trigo, só no leite, só no algodão, né? E esses cinturões agrícolas são os tais dos belts, né? Belt quer dizer cinturão, cinto, né? E vocês vão ver muito essa palavra aqui hoje, né? E o que acontece é isso, né? Eles têm grandes regiões com uma cultura única. Até olhando aqui para esse mapinha, que está realmente no material de vocês, a gente vai ver aqui, por exemplo, essa região toda meio lilás aqui, né? Rosa escuro, lilás, é o que eles chamam do Cotton Belt, né? Que é o cinturão do algodão. Enquanto a gente olha aqui ao redor dela, né? Vamos dizer aqui, uma região mais escura, de laranja, que legal, tem uma policultura, mas se você olha aqui, todo esse amarelo é o cinturão do trigo. Todo esse laranja, e esse laranja é muito importante, tá, gente? Chegou aqui alguém agora? Permitir? Beleza. Esse laranja é muito importante. Esse aqui é o tal do cinturão do leite, né? É o Dairy Belt, né? O leite, até esse nome Dairy, né? É porque era, de certa forma, antigamente, algo diário, né? Você tinha a figura do leiteiro, né? Por quê? Porque não era todo mundo que tinha, não era fácil refrigerar coisas. Então o leite de um dia para o outro ia para o saco. Então todo dia o leiteiro passava nas casas vendendo. Por isso que vem esse dairy, né? Que é aquela coisa que o cara vem todo dia, tanto para o leite como para o iogurte, e tudo mais. E por que é importante olhar para esse cinturão laranja aqui, né? Em cima, que é o tal do dairy belt, né? O cinturão do leite. Porque essa região é mais populosa dos Estados Unidos, né? A região aqui que engloba toda a região aqui dos Grandes Lagos, né? Chicago, Michigan, e aí pega aqui também Nova York, Nova Jersey, Delaware. Então, é uma região muito populosa, sendo que outras são aqui também, né? O Sudeste, né? Aqui da Flórida e tudo mais, e o Sudoeste aqui da Califórnia, né? São regiões mais populosas. Aqui também no centro, Centro-Oeste, tem bastante gente, tem grandes cidades, mas as concentrações de população estão aqui no Nordeste, Sudeste e Sudoeste, tá? Deixa eu ver se a gente tem algo no chat. Não, tá tudo rolando bem. Beleza até aqui? Vamos lá. Olhando para o Nordeste agora dos Estados Unidos, né? Alguém chegou? Permitir. Beleza. Nordeste dos Estados Unidos, o que acontece? Como eu falei para vocês, ali olhando para aquele cinturão do leite, é uma região muito urbanizada, muito populosa, tem muita gente aqui, né? E ao redor dessa região se formou o que eles chamam de Green Belt, né? Que seria o cinturão verde. Por que esse nome, né? Porque realmente ao redor das grandes cidades aqui tem áreas de policultura, né? De produção de pequena e média escala, focada em várias culturas, para quê? Para abastecer as cidades. Então, você tem grandes cidades, muita gente, muita população, e para além dessas cidades, você tem esses green belts por ali, né?
Isso não é exclusividade dos Estados Unidos, isso acontece em muitos outros centros urbanos, até se for pensar aqui em São Paulo, a gente tem, de certa forma, um green belt ao nosso redor, mas nada tão bem estruturado, mas é muito comum isso acontecer, né? E, inclusive, nessa região, a gente tem uma criação intensiva de gado, gado confinado para a produção de leite, volta lá no que eu comentei com vocês no slide anterior, aquele dairy belt, né? Então, toda aquela produção de leite nessa região nordeste dos Estados Unidos, né, que corresponde aqui no mapinha, ó, a essa região em destaque, né, que são esses estados aqui, né, então Nova York, Nova Jersey, Connecticut, deixa eu ver, Pensilvânia, também são estados muito grandes, Rhode Island, são todos estados muito populosos, essa tripa aqui, essa ilha aqui é Manhattan, né, a gente associa muito Nova York com Manhattan, que é essa ilha, né, mas na prática a maior parte de Nova York está no continente, né, tanto que eles chamam aqui de subúrbio, né, a ilha é o centro e o continente é o subúrbio, aliás, o continente é onde todo mundo quer morar, porque é mais tranquilo, é mais de boa, só que cruzar a ponte para chegar até Manhattan é um pé no saco, então é um grande luxo para eles, quem consegue viver morando no subúrbio aqui em Nova York, aqui no continente, tá? Dito isso, os Estados Unidos tem outras regiões que produzem bastante também, né, por exemplo, o Sudeste, né, são temperaturas altas ali, né, a gente está falando da Flórida, que dão para ele até uma cara meio tropical, então laranja, cana-de-açúcar até consegue ser produzida ali no Sudeste, naquela península ali da Flórida. Do outro lado, né, no Sudoeste, a gente tem fruticultura, coisa que a gente não tinha falado até aqui, né, de fruta, né, então tem uma fruticultura desenvolvida, então morango, maçã, pera, uva, tem grande quantidade nessa região também, que é uma região que por definição, não tem tanta, vamos dizer assim, tantos rios disponíveis, né? Então, ela trabalha com uma irrigação desviando, às vezes, curso de rio, porque são fazendas que, de outra forma, não conseguiriam produzir, né? Eles até chamam que é o dry farming, né? Que seria essa fazenda seca, porque são realmente regiões mais secas, né? Ali no centro-oeste americano é onde tem os grandes desertos, tem até o tal do Vale da Morte, né? Então, são regiões muito secas que não é fácil plantar ali, mas eles conseguiram fazendo esse contingenciamento e direcionamento de curso de rios, né? O que é importante, assim, gente, fechar de Estados Unidos como um todo, tá? Essa combinação de ter produtividade, né, de ter muita tecnologia moderna, insumos, de ter uma infraestrutura adequada para produzir, estocar e vender, aliada ao fato de que eles têm grandes terras férteis, ele é um país grande, com muitas terras férteis, torna os Estados Unidos, sim, em um dos maiores produtores e exportadores agropecuários. Eles têm um papel importantíssimo no comércio internacional. Os Estados Unidos são um país que realmente, se eles mudam ali, se eles mexem no preço de um produto, mexe na bolsa do mundo inteiro, né? Essas que eles chamam bastante, né, commodities, né, que é aquela coisa que é o que é comum e é visto como igual, né? Então, por exemplo, o trigo é uma commodity, não adianta você falar que o seu trigo é melhor por isso ou por aquilo, eles vão pagar o mesmo preço pela saca, né? Então, a tal da commodity. E sim, o que os Estados Unidos fazem internacionalmente impacta muito todo e qualquer país, porque eles produzem muito, gente. É um país, é um grandíssimo produtor agrícola. Estou vendo que no chat não temos nada ainda, então aparentemente tudo está fazendo sentido para vocês. Legal. Olhando para Japão e Europa, né, que são outros países desenvolvidos, só que agora de territórios menores, até lembrando, né, gente, dos territórios maiores, a gente elencou ali Estados Unidos, Canadá e Austrália, né, Canadá e Austrália são países com territórios grandes, mas com muita parte desses territórios não são muito habitáveis, são mais inóspitos, né, ambos têm desertos, no caso do Canadá, um deserto frio, no caso da Austrália, um deserto quente, né, e produções meio limitadas a algumas regiões, né, mas assim, por exemplo, na Austrália, eles são o maior produtor de ovinos do mundo, né, ou seja, de ovelhas, né, então uma grande produção de lã, além de outros itens para principalmente consumo interno, né, e no Canadá a mesma coisa, principalmente ali com cereais, né, tem alguns que eles exportam, inclusive, né, parte de trigo, cevada, sorgo, mas muito para uma produção interna, né, não ganham tanto um destaque aqui, porque se a gente comparar com os Estados Unidos, Estados Unidos é um mastodonte perto do que Canadá e Austrália têm produzido e tem impacto no comércio internacional, tá? Mesma coisa para Japão e Europa, né, são países pequenos que o que acontece, né, eles são com agricultura intensiva, né, ou seja, aquela agricultura em espaço menor e produtividade maior, onde eles põem muita tecnologia, pouca mão de obra,
né, muita mecanização, muita eficiência, eles são muito produtivos, tá? Porque eles têm territórios menores, eles não têm escolha, eles têm que botar tecnologia nesse negócio e produzir pra caramba, tá? No caso ali da Europa, inclusive, né, e se a gente for pensar e pegar, assim, Japão, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Europa como um todo, a França é provavelmente o maior destaque. Ela tem uma grande produção agrícola, né, a maior entre esses países, isso principalmente porque ela tem um território que ela tem um relevo suave, né, você tem ali algumas regiões ali, inclusive mais de fronteira, que tem algumas montanhas e tudo mais, mas no geral é um relevo bem suave, bem tranquilo, não é cadeia, não são cadeias montanhosas, não são terras improdutivas, então relevo suave, terras férteis, um clima temperado que é meio frio, mas é mais ameno, né, não é aquele frio de lascar da Escandinávia, e o que acaba acontecendo é que também ela tem lá no sul também um clima também mais quente, né, porque ela tem um clima já temperado, mediterrâneo, já mais próximo do mar Mediterrâneo, né, então trigo, cevada, centeio, a beterraba açucareira, né, antigamente na Europa, o açúcar vinha todo dessa beterraba e continua tendo o açúcar que vem dali, né, depois quando veio a cana, que começou a atingir muito essa indústria da beterraba açucareira, mas que se mantém, por uma questão de tradição e até por uso mesmo, as pessoas consomem açúcar de beterraba na França e na Europa, tá? E como eu falei, o sul, né, tem esse clima mediterrâneo, muita produção de uvas e logo de vinhos, né, afinal de contas, França muito famosa pelos seus vinhos. Alguém chegou agora, já estou dando um ok aqui, legal. Então, assim, para Japão e Europa, países com territórios menores, é isso, é agricultura intensiva, muita tecnologia, muita eficiência, muita produtividade, tá? Qual que é o contrário da agricultura intensiva? A agricultura extensiva, como o próprio nome diz, né, ocupa espaços extensos, mas não necessariamente de forma eficiente, ela tem um espaço extenso, mas que ao mesmo tempo não usa tanta tecnologia, usa gente pra caramba, não usa o insumo certo, às vezes não tem tanto fertilizante de boa qualidade e não produz tanto, mesmo tendo um baita espação. Às vezes um baita espação produz menos do que um espacinho eficiente como desse país aí de Japão e Europa. Beleza? Porque aí a gente salta para olhar para os países subdesenvolvidos, né, barra em desenvolvimento, como preferirem chamar, onde a gente vai ver que eles têm uma experiência um pouco diferente, né? Quem que a gente vai falar aqui? Novamente, né, gente, estamos falando dos grandes produtores, né, então vamos falar, claro, de China, de Índia e Brasil, isso aí, vamos lá. Características que são fundamentais dos produtores subdesenvolvidos de forma geral, e a gente vai entrar no específico, né, de forma geral. A agricultura tem baixa produtividade, então, assim, tem pouca tecnologia, muita mão de obra, muita gente produzindo, tecnologia mais ou menos, e a produtividade é baixa, né? Ela produz bastante, mas poderia produzir muito mais, né? Produtividade e eficiência quer dizer aquela coisa do esforço, né, que você coloca e a quantidade de produto que você produz. E quando a gente tem muito esforço para não tanto produto, a gente é ineficiente. Se a gente tem pouco esforço para muito produto, é muito eficiente. Aqui a gente está falando que tem muito esforço, muita gente envolvida, pouca tecnologia, e a produção acaba não sendo tão alta como poderia ser se tivesse mais tecnologia, melhores práticas, mais incentivos e tudo mais, né? No entanto, né, mesmo nesse cenário, a China, a Índia, o Brasil, eles ainda conseguem se destacar, eles ainda conseguem ter um grau maior vamos dizer, de infraestrutura, de planejamento, de produtividade, mas sem se descolar totalmente dessa realidade de pouca tecnologia de forma geral, muita mão de obra, como a gente vai ver. O que acontece, né? China, Índia, Brasil, né, principalmente China e Brasil, têm grandes extensões de terra, e são países grandes, e muitos deles focados, né, muitas dessas extensões são focadas no agrário, né, na agropecuária, então produção de plantas, criação de animais. Então, eles têm terras férteis, eles têm um clima mais ameno, e isso favorece o plantio, né? Essa foto até que está aí é uma paisagem tipicamente brasileira, e acho que se vocês já tiveram aula de solos, o que denota muito essa paisagem ser brasileira é essa estradinha aqui, né? Que na prática é o solo. Isso aqui é o tal do latossolo, né? Muito provavelmente, né? Difícil dizer só de olhar, mas é tão familiar para a gente, né? E essa terra mais avermelhada, né? Bastante presença ali de elementos de ferro, né? É um solo já muito
não sei se já tiveram aula de solos, né, mas é o solo que a gente chama de muito intemperizado, então aquela rocha que desgastou pra caramba, esse solo tem, você vai ter 10, 20, 30 metros até você chegar na rocha, por quê? É uma região, né, região tropical, de muita chuva, muito vento, muitas ações das intempéries, né, então o solo, a rocha vai desgastando e você tem solos muito profundos e com muita presença de ferro. Então, é muito legal vocês verem essa foto, que provavelmente vocês veem essa foto, vocês já associam com o Brasil, porque é a cara que a gente tem no Brasil, e essa cara aqui você não vai ter em muitos outros países, não. Você não vai ver uma carinha dessa, esse solo aqui, você não vai ver essa carinha nos Estados Unidos, por exemplo, na própria China, né? A China você vai ver um solo mais amarelo, né? E tudo mais, como a gente vai ver lá na frente. Então, é uma carinha muito brasileira essa foto, e certamente de bater o olho todo mundo já saca, né? Vamos lá, o Giacomo comentou aqui, na Itália é super comum, né? O açúcar de beterraba, açúcar de cana é muito caro nos países europeus. Exatamente, né? Porque é muito essa questão logística, né, Giacomo? Como a beterraba está sendo produzida ali perto, né? Ela acaba chegando mais fácil, mais rápido e mais barata, né? Não tem como na Europa produzir cana, a não ser que você crie as condições para isso, e aí criar as condições para isso é tão caro que o cara não faz. Então, é mais interessante plantar beterraba, tem uma eficiência menor, se você for pensar, né? De pouca cana, você tira muito mais açúcar do que daquela mesma quantidade de beterraba, mas a beterraba está ali perto, e ela já foi sendo desenvolvida, né? Essa beterraba, eles até chamam beterraba açucareira, não é aquela mesma beterraba, ela já passou por vários processos para que ela seja mais interessante e produtiva, né? Na verdade, tudo que a gente come hoje em dia, pessoal, já passou por vários processos, né? O próprio morango, ele era uma coisa há muitos anos atrás que era intragável, né? Ele foi sendo trabalhado geneticamente para ser o que a gente vê hoje e achar tão legal, no geral, tá? Beleza, valeu pelo comentário. Olhando então para a China e para a Índia, né? O que acontece nesses países, né? Se a gente olhar para a China primeiro, né? Aqui nas planícies da China, e sempre é legal associar a planície com as regiões dos rios, né? Porque o que acontece, né? O que vem primeiro, o rio ou a planície? É difícil até dizer, né? Na verdade, você tem a geomorfologia, né? Você tem as estruturas, a forma, e a água vai correr das regiões mais altas para as mais baixas, e nisso vai traçar rumos, né? Vai traçar rotas e vai se transformar em rios. Por que eu falei tudo isso? Para dizer que planície normalmente é associada com rio, porque associada com bacias, porque os rios, eles correm sempre para as regiões mais baixas, então as planícies é onde estão correndo os rios, tá? Então, nas planícies chinesas estão as grandes plantações de cereais do mundo, inclusive, tem um destaque aí para o trigo e principalmente para o arroz, né? Por exemplo, ali no Rio Amarelo, no Rio Amarelo, né, eles têm um solo, que é o solo chamado de loess, né, que ele é rico em calcário, ele é um solo, inclusive, mais amarelado, então se mistura essa questão do solo com o rio, né, fica tudo com aquela cara meio amarela, né, e literalmente, porque esse solo ele é bem interessante, ele tem bastante calcário que acaba ajudando na questão de produção agrícola, né, até ali nas beiras dos rios, eles, de propósito, eles irrigam aquelas regiões para plantar o arroz, né, você vê aqui o arroz sendo plantado, a pessoa vai lá com a mão, né, isso aqui é a risicultura, né, a plantação do arroz, que é chamada também de jardinagem, né, e por que jardinagem, né, pensa, por exemplo, no jardim de casa. Quem tem casa, ou quem, quer dizer, mora em casa, no apartamento, né? Quem mora em casa e tem um jardim ou não tem um jardim, todo mundo consegue imaginar um jardim em uma casa. Legal. Quando você vai cuidar desse jardim, você vai com um trator? Não, você vai como? Você vai com a mão, né? Você vai com a mão cuidar do jardim, você não chega com um trator, um ancinho, uma enxada, pá, você chega com a mão. É a mesma coisa que acontece aqui, gente. A jardinagem, olha lá, esse cara tá plantando arroz com a mão. Então, mão de obra pra caramba é consumida aqui nesse caso, tá? Na risicultura, jardinagem. E olhando para a Índia, né? A Índia, por exemplo, vocês terem uma ideia, a maior parte da população, eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, está nas regiões rurais, 70% está nas regiões rurais. Eu sei que o número parece chocante, né? Mas a grande verdade é que foi apenas em 2006, de forma mundial, que a população deixou de ser mais urbana do que rural, tá? Até então estava realmente nas regiões rurais, no mundo inteiro isso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Não é uma coisa tão... O êxodo rural aconteceu, sem dúvida continua acontecendo, mas e principalmente pelo impacto das populações da Ásia, né, que está muito no campo, conseguir ter mais gente na cidade do que no campo demorou.
tá? Mas aconteceu e acontece. Então, assim, a Índia, né, ela é o maior produtor mundial hoje de feijão. Isso com muita mão de obra utilizada, empregada nessa produção, né? Então, óbvio, tem a cana, tem a soja, algodão, chá da Índia, trigo, arroz também são grandes produtos aqui, mas o feijão se destaca porque eles são maiores do mundo, né? Então, tem até aqui as indianas aqui, isso aqui é uma plantação de feijão, novamente, mão na massa, quase que literalmente, né? E a grande produção da Índia vem dessa planície Indo-Gangetica, tá? Para dizer uma coisa mais simples, a planície do rio Ganges, que é o grande rio da Índia. Essa planície é onde eles produzem bastante coisa na agropecuária deles, tá? E Brasil, né? Para a gente fechar aqui o nosso arco de países grandes. Bárbara Cruzato, pode disponibilizar a aula para a gente depois? Posso, tanto os slides como esse vídeo, tá? A gente está gravando, eu tenho disponibilizado, ultimamente disponibilizei numa paulada só, todos os vídeos das últimas aulas e na sequência disponibilizo desse também, fica tranquila. Brasil, né? Brasil, o que acontece, né? Em termos de plantação, a laranja, a soja e o café se destacam aqui no Brasil, tá? Esses são os grandes produtos nossos. E a cana e o milho? Temos bastante também, mas onde a gente se destaca são nesses três, principalmente para a questão de exportação, tá? Além disso, lembrando a agropecuária, né, agricultura pecuária, a gente tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, né, a gente tem muito boi no Brasil, principalmente para abate e produção de carne, né, mas ainda não somos um país desenvolvido, então a gente tem problemas para estocar e para escoar essa produção. A gente tem problemas estruturais também, porque os agricultores, se a gente pensar, eles estão espalhados pelo país como um todo. E não tem, né, que nem aquela coisa americana, sabe, que tem o Green Belt, o Wheat Belt, Cotton Belt, por aí vai. Não tem isso, aqui está por toda a região. E não tem muito subsídio, não tem muita competitividade para esses agricultores. Estou falando aqui dos pequenos e médios, tá? Porque o que acontece? A gente tem regiões com grandes agricultores, com gente que pode investir, que recebe até, além de subsídio, suporte do governo para a criação de políticas, inclusive preocupação de terras, como vocês têm visto, que aí sim conseguem dominar e produzir bastante, mas a nossa agricultura está espalhada pelo país inteiro, tá? Disponível por toda parte. Até olhando aqui para esse mapa, né, ele mostra aqui que tem regiões que usam práticas mais modernas, né, e mecanização, destacando-se aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, que é, na prática, essa região aqui, né, nesse mapa, que é o Centro-Sul, né, lembrando, quanto mais azul e quanto mais escuro, maior o grau de práticas modernas, de mecanização, de tecnologia na agropecuária brasileira. Beleza? Gente, do ponto de vista de conteúdo, né, isso é o que eu tinha para trazer para vocês, da aula mesmo, a gente vai para algumas questões agora, temos algumas perguntas, e aqui o que eu fiz, né, eu peguei aquele conteúdo que está na aula de vocês, expandi um pouco, vocês vão perceber que o conteúdo que tem na aula é bem mais restrito, né, eu fui ali para o conteúdo mais amplo, para que a gente possa dar aí, tentar aqui dar subsídios para a gente ver e responder algumas perguntas, né, então, por exemplo, ó, esse é um primeiro exercício, ele vai focar bastante nos Estados Unidos, e tem muitos exercícios, muitas coisas em vestibulares olhando para a agricultura dos Estados Unidos, porque realmente é o grande, vamos dizer, o grande player, como eles gostam de chamar, né, o grande ator mundial na questão da agricultura, né. Então ele fala aqui, ó, a agricultura norte-americana, ela é organizada de acordo com um modelo empresarial, aquilo que eu falei, né, muito focada no comércio. O que torna o espaço agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. O principal fator locacional, né, locacional de local, que explica a posição do Dairy Belt é a presença de, né, então Dairy, novamente, lembrando, a gente está falando do leite, né, o cinturão do leite não é Milk Belt, é Dairy Belt, né, então, qual que é o principal fator que explica o porquê do Dairy Belt estar onde está? É o sistema universitário desenvolvido? É um mercado consumidor urbano expressivo? É uma rede de transporte propícia à exportação? Ou é a topografia plana favorável à mecanização? E aí a pergunta até ajuda a gente, né? Coloca aqui um mapinha, cadê o meu mouse? Aqui, achei. E tá aqui, ó, Dairy Belt, esse verde mais clarinho, cinturão dos derivados do leite, e ele tá nessa região onde a gente viu tem grandes populações, na região aqui dos Grandes Lagos, região de Nova York, Baltimore, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, por aí vai.
Então, o que a gente sabe é que esse Dairy Belt, ele está muito ligado a essa população aqui da região. Mas vamos voltar aqui nas alternativas, né? Sistema universitário desenvolvido. Pode dizer que essa região tem isso, mas acho que não tem muito a ver, né? De tanta universidade, eles precisam produzir muito leite, né? Parece que vocês vão entrar toda na universidade, vocês vão virar bebedores de leite e iogurte. Não, não é bem isso, né? Mercado consumidor urbano expressivo. Realmente, é uma região muito urbana, muito expressiva, é um grande mercado consumidor. Essa B está com uma carinha bem simpática, a meu ver, mas vamos continuar lendo. Rede de transporte propícia à exportação. Eles até têm uma rede de transporte legal, tem uma parte de exportação forte, né? Aqui é o mar, né? O mar sempre é interessante para exportar, mas o foco do Dairy Belt não é a exportação, o foco é consumo local por essas grandes populações. E a topografia plana favorável à mecanização. Essa topografia aqui até que não é tão das mais, vamos dizer assim, não planas, né? Ela é relativamente plana, ela tem toda uma questão aqui tem aqui os Apalaches e tudo mais, né? Mas no geral ela é plana. Mas o que a gente viu no Dairy Belt, né? Que o Dairy Belt, o importante para ele não é tanto a topografia, porque são gados, são vacas no caso, né? A gente está falando de produção de leite, que ficam confinadas, né? Então, como elas ficam confinadas, elas passam sim a vida delas confinadas, dão aquela pastada e voltam, a parte topográfica não impacta tanto. Então, o que chega aqui para a gente é que realmente é a alternativa B, né? Eles têm um mercado consumidor urbano muito expressivo nessa região. Isso justifica o Dairy Belt estar aqui. Deixa eu ver se a gente tem uma pergunta. Não, por enquanto não. Beleza. Seguindo, gente, a gente tem esses exercícios são todos que estão na apostila, tá? Só para a gente não perder de vista, a gente já está seguindo aqui, dando um adianto e respondendo o que está lá. Então, ele fala para a gente, ó, assinale a alternativa que indica, respectivamente, não sei se é separada, as atividades agrícolas tradicionalmente praticadas nos espaços assinalados no mapa com os números 1, 2 e 3. Então, ele vai dar um mapa, vai ter lá 1, 2, 3, e a gente vai ter que dizer o que é cada um. Né? E aqui ele tem uma sopa de letrinhas, eu vou passar meio direto para a gente olhar para o mapa, legal. O que acontece aqui, né, gente? A gente acabou de ver um mapa ali no slide anterior e chega uma outra pergunta em que o mapa de antes não está mais lá. Vamos voltar para a gente dar uma olhada, porque numa prova vocês poderiam olhar. Então, vamos ver, ó. Aqui, a gente nessa região aqui, ó, é o tal do Corn Belt, cinturão do milho. Eu vou focar só nisso para a gente tentar responder a pergunta. Vamos lá. Beleza, ó. Acabei de passar um negócio a mais. Oi. Pois é. Ninguém viu, vai. Eu vou dar aquele flash do Homem de Preto, sabe? Vocês esquecem os últimos segundos, mas vamos lá. Então, o que a gente percebe aqui, né? Nesse 2, é onde a gente acabou de ver no outro mapa, que é o Cotton Belt, né? Então, nas condições normais de uma prova, vocês teriam visto que esse aqui é o Cotton Belt, é o Corn Belt, que é o do milho, né? Então, sabendo que esse é o do milho, vamos ver quais alternativas tem o 2. Ó, Corn Belt está aqui, Corn, Dairy, Corn também está aqui, ó, legal. Então, já estou entre a alternativa A e D. Eu dei uma ajuda aqui para vocês, pensando em como isso estava disposto numa prova ali, né? Como está disposto na apostila. Vamos lá. No caso da alternativa A gente tem aqui o 2, o Corn Belt, né? Que é o cinturão do milho. Wheat Belt, né? O Wheat Belt, que é o cinturão do trigo, seria esse 3 aqui em cima. E o Cotton Belt, o cinturão do algodão, que seria esse 1. Parece interessante, parece. Vamos ver a D. Ó, a D aqui, ó, tem o tal do Corn Belt, que a gente já sabe que é o 2. O 3, eles colocam o Cotton Belt no 3, então o algodão que veio aqui para cima. Não sei, não entendo tanto assim. E aí vem um negócio que é muito maluco, olhando também para a questão anterior. Olha o que ele coloca como 1. Dairy Belt, que é sorgo. Então, assim, o 1, que é essa região aqui, ele está colocando como dairy, né? A gente acabou de ver que o cinturão do dairy, ele, na verdade, está aqui em cima, né? Para os países não, desculpa, para toda essa região muito urbanizada, muito populosa. O Dairy Belt, que não é de sorgo, o Dairy Belt é de leite, né? E subprodutos do leite, ele fica aqui em cima, não tem nem número nessa região. Então, essa região 1 não é Dairy Belt, isso está errado. Então, por definição, a alternativa A está certa. Quer dizer que aqui em cima a gente tem o cinturão do trigo, aqui no 2 o do milho e aqui no 1 o algodão, tá? Uma coisa muito emblemática, tá, pessoal? 1, aqui que a gente está vendo nesse mapa,
cheguei de novo com o mouse, essa região é o sul dos Estados Unidos, tá? O sul dos Estados Unidos, ele era uma região muito mais escravocrata do que o norte, né? Teve até a tal da Guerra de Secessão ali no século XIX, né? Que foi uma guerra entre norte e sul, onde o sul era muito mais favorável a manter os regimes de escravidão do que o norte. E se vocês lembrarem, muito dos filmes assim sobre a escravidão nos Estados Unidos era muito associado às plantações de algodão. Então, esse aqui no sul, o sul dos Estados Unidos é muito algodão. Beleza? Para o próximo, vamos lá, a gente tem ainda 5 minutos, dá para fazer algumas brincadeiras aqui. Então, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. Legal. Ó, com o objetivo de gerar excedentes e se tornarem muito competitivos no mercado internacional, os Estados Unidos, realmente, hoje, 4 de julho, tá a fim de perguntar nos Estados Unidos. Vamos lá. Os Estados Unidos desenvolveram uma agricultura comercial muito especializada. Essa agricultura utiliza técnicas modernas, está muito integrada à indústria e ao comércio daquele país, denominada D. Então, vamos falar aqui de uma agricultura muito especializada nos Estados Unidos, muito integrada à indústria e ao comércio, e ela tem um nome. Vamos ver as alternativas para a gente tentar sacar o que a gente está falando. Então, a agricultura americana, que tem grande especialização naquelas regiões, né, meio que até uma monocultura quase, técnicas modernas, tem um nome. Isso seriam os belts ou cinturões agrícolas? Não faço ideia, nunca ouvi falar desse termo, né? A gente está falando da agricultura de jardinagem, né? Então o pessoal vai lá com a mão e tudo mais, né? E muito especializada, né? Jardinagem, você vai lá com a mão na terra, muito especializado. Os kibbutz, né? Essa palavra que tem uma cara de palavra israelense, né? De plantações feitas em regiões com pouca água, que foram irrigadas por técnicas muito modernas em Israel, né? Isso realmente é americano. E tem também os kolkhozes, né? Tem mais alternativa, a plantation também, né? Uma forma de agricultura muito moderna, né? O plantation, a monocultura colonialista. Eu acho assim, por tudo que a gente viu aqui, essa certamente é a pergunta mais fácil, né, gente? Falando de Estados Unidos, a gente fala dos belts ou cinturões agrícolas, regiões de muita especialização, muita tecnologia, muita mecanização, produção para consumo interno e exportação. Beleza? Sem perguntas, vamos seguindo. Acho que essa é a última, tá, gente, que a gente tem. Uma pergunta lá da SES Gran Rio, eles falam, né, alimentar mais de 1 bilhão de pessoas, bastante gente, é um dos grandes problemas da China, cujos principais produtos agrícolas, a gente já viu isso, né, aquele vale, principalmente ali do Rio Amarelo, né, o solo, né, o Loess e tudo mais, os principais produtos agrícolas são trigo e arroz. Sobre a China, então, a gente tem que falar sobre esse problema para alimentar a população. É legal a gente tem que saber que uma coisa aqui está errada, está incorreta. Eu pus em maiúsculas para a gente não se perder dessa palavra. Então, a gente vai ver 5 alternativas e uma delas está errada. Então, eles falam para a gente, né, o trigo cultivado ao norte, onde terras são muito férteis, ao solo de Loess, que possibilita a associação até com o cultivo de soja, batata e do milho. Não me parece nada fora do comum essa alternativa, acho que está ok. No sul, arroz, maior produção e consumo do mundo, é cultivado associado ao trigo, né? A gente acabou de ver aqui o arroz e o trigo, né? E no sul também tem bastante produção desses itens, né? É uma região de planícies também, o sul da China, no geral, para além, obviamente, daquela região do Tibete e Himalaia, né? Que aí são grandes montanhas, mas tem também bastante produção disso, tá? Do trigo e do arroz, que a gente vê na própria pergunta, tá? A resposta, na própria pergunta fala que trigo e arroz são os grandes produtos, né? Na área do cultivo do arroz, principalmente nos vales ali do Huanghe e do Yangtze, estão as maiores densidades demográficas do globo, né? Normalmente, realmente, as grandes densidades estão ligadas às regiões que têm rios, né? A gente fica perto dos rios, por uma questão logística, normalmente o rio está associado a alimento associado a pessoas, então tem muita essa conexão. O principal problema das áreas do cultivo do arroz é a reduzida participação da população chinesa no campo, né? Então, ele está dizendo aqui para a gente que na China você não tem muita gente no campo e, por conta disso, você não tem muita mão de obra, né? Fica difícil produzir trigo e arroz sem ter tanta mão de obra no campo. Não me parece muito correto isso aí, não, né? A gente viu aqui que vindo de China tem muita gente no campo, né? Mas vamos continuar para ver se tem alguma coisa mais incorreta, né? Então, a agricultura chinesa tem registrado progressos técnicos para suplantar os problemas de ordem física, por exemplo, retificação dos rios, né? E isso é verdade, são rios muito grandes, são rios muito senis, que a gente chama, né? Que são aqueles rios
já todos cheios de voltinhas, né, rios antigos, já bem definidos, e que muitas vezes querem retificar, canalizar para facilitar questões de transporte, de irrigação e muitas outras. Então, realmente, a alternativa incorreta que a gente tem aqui é a D, cravados aqui em 9h20 no final da nossa aula. Gente, era o que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que tenha sido interessante, e, novamente, estou com esse conteúdo gravado, vou disponibilizar, acho que a Bárbara perguntou aqui, vou disponibilizar para vocês, vou parar aqui o meu compartilhamento, e volto aqui com vocês, porque vocês já têm uma aula agora às 9h20, tá, pessoal? Então, eu vou disponibilizar tanto esse conteúdo como PDF ali no grupo do WhatsApp, como também o link para essa aula com vocês, beleza? Vou aqui parar a nossa gravação, e a última coisa que eu vou falar na gravação vai ser: parei a gravação.